Então, agora o FBI confirmou a identidade justamente do homem que atirou em Donald Trump durante o comício na Pensilvânia. Trata-se de Thomas Matthew Crooks, 20 anos. Ele foi encontrado em um telhado a cerca de 120 metros do palco em que o pré-candidato do Partido Republicano discursava. Crooks era morador de Bethel Park, no estado da Pensilvânia, e se identificava como eleitor republicano. Segundo o FBI, o episódio pode ser classificado como uma tentativa de assassinato. Fabrício Knights, que então agora evidentemente imagina que toda a vida desse jovem vai ser investigado. Você nos contava que a arma foi comprada pelo pai dele, Fabrício. Exatamente, uma informação que foi confirmada pela imprensa americana através de fontes policiais. A arma teria sido comprada pelo pai de Thomas Matthew Crooks há cerca de 6 meses. A gente está falando aqui de um rifle AR-15, ou seja, não é uma arma comum. Até o Segré comentava ali da relação à distância. Acho que o Segré está perdoado, né? Porque, de fato, a 120 metros de distância, isso é bastante para uma pistola, uma arma mais comum, de porte mais fácil, mas para um rifle realmente é uma distância não tão longa assim. E aí a facilidade com a qual esse jovem teve para conseguir realizar o disparo. A informação que a gente tem é de que essa arma foi comprada há cerca de 6 meses, de forma legal, pelo pai de Thomas Matthew Crooks, e aí ele teria utilizado essa arma no atentado de ontem. Segundo informações também da polícia local, explosivos foram encontrados não só no carro, Matos, mas também na casa onde ele morava. Essa casa, a gente sabe que neste momento há um isolamento feito pela polícia. A polícia posicionou ali, polícia local posicionou viaturas ao redor da casa da família de Thomas Matthew Crooks para evitar também ali qualquer tipo de retaliação, apoiadores de Trump que possam querer ir até o local e se manifestar, também apoiadores de Biden, possivelmente, mas fizeram um cordão de isolamento na casa da família e certamente agora o pai de Thomas Matthew Crooks estará sendo questionado pela polícia nessa investigação. O FBI, claro, investiga esse caso. É uma investigação ativa, como a gente trouxe aqui ainda no Jornal da Manhã, um pouco mais cedo, o FBI confirmando que está investigando esse caso e pedindo, inclusive, informações para o público. Quem puder contribuir com informações, imagens, vídeos, fotos, de qualquer maneira, pode enviar para o FBI em uma linha de telefone especial que eles disponibilizaram e também pela internet. Como você destacou, Matos, ele era registrado ao Partido Republicano e iria votar para presidente pela primeira vez. Mas em 2021, aos 17 anos, no dia da posse de Joe Biden, em 20 de janeiro de 2021, ele fez uma doação de $15 a um grupo conhecido como Act Blue, que é um grupo ligado ao Partido Democrata. Apesar disso, apesar dessa filiação ao Partido Republicano e dessa doação a um grupo ligado ao Partido Democrata, as autoridades que investigam o caso deixam claro que não é possível ainda identificar a motivação desse crime e tampouco descrever quais seriam ali as afiliações políticas de Thomas Matthew Crooks. Então a gente vai aguardar ainda, claro, o desenrolar dessa investigação, o desenrolar dos fatos, para trazer aqui uma informação mais concreta em relação a isso e, claro, em relação à motivação do crime, mas certamente é um indicativo de que se ele carregava explosivos no carro, a ideia, de repente, era de realizar um ataque ainda maior durante esse comício. Exatamente. Vamos continuar com a análise aqui no Fast News. Vamos conversar agora com o cientista político, professor em Relações Internacionais, Reni Cuquier. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí a avaliação inicial. Claro que nós teremos ainda uma longa investigação, né? Todos esses episódios e a mudança, evidentemente, da campanha dos Estados Unidos. A eleição será em novembro, mas, claro, é uma ruptura antes desse episódio e, a partir de agora, uma situação totalmente diferente. Muito boa tarde, senhora. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Realmente a gente tem a campanha, ela está tomando um corpo, uma forma muito mais intensa, né? Começou como uma campanha morna, fraca, ruim, 2 candidatos com alta rejeição, com idades avançadas. Claro, o Biden tinha toda uma questão em relação à idade muito mais séria e, de repente, anteciparam os debates, né? Nós tivemos um primeiro debate que nunca foi feito tão cedo, uma corrida eleitoral americana, e aí naquele debate a discussão virou sobre
é a capacidade cognitiva do Biden. E essas últimas semanas nós assistimos o Partido Democrata, os eleitores, todo mundo colocando pressão, se não vai ser o Biden, o que acontecer, e de repente agora um atentado à vida do ex-presidente, de um candidato à presidência da República, um atentado com um atirador, com um rifle. É um episódio bastante sério, grave. Nós temos 4 presidentes americanos que foram mortos. Assim, o número não é grande, mas tivemos outros atentados importantes. Theodore Roosevelt, o Ronald Reagan e agora o Trump. E óbvio que esse é um episódio bastante chocante. Os Estados Unidos é uma das maiores democracias do mundo, e quando você usa a violência na democracia, isso muda a figura do que está acontecendo. Então, o cenário social, eleitoral, americano todo vai girar em torno disso. E não é um episódio qualquer, é um episódio muito, muito grave, muito sério, num momento de alta polarização no país, numa campanha que estava tomando uma intensidade, uma discussão maior, agora ela ganha um acontecimento bastante grave. Então, assim, isso vai chacoalhar, o mundo inteiro está olhando para as eleições nos Estados Unidos, por razões óbvias, é a maior potência, então todo mundo quer entender o que vai acontecer, e agora com isso toma uma outra proporção. Acho que esse tema vai ser o tema principal por muito tempo, se não a totalidade da campanha. E acho que, assim, nós temos que prestar atenção e ficar atentos como que a sociedade americana vai reagir a tudo isso, porque o nível de polarização que já existe nas democracias, o nível de tensão, de animosidade com um episódio de violência pode ganhar mais rupturas ainda. Claro que todos os líderes hoje, tanto do lado republicano quanto democrata, estão pedindo para as pessoas manterem a calma, que a nação tem que estar unida, mas esse é um fator novo na teia social da sociedade americana que vai trazer mais tensão. René, agora a pergunta do nosso comentarista Gustavo Segré. Professor, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Já sabemos que vai mudar a campanha, como o senhor muito bem indicou, dos republicanos. Mas como vai ser estruturada, segundo a sua opinião, a campanha dos democratas? Porque claramente vão ter que contrarrestar contra uma situação que não consideravam e, além do mais, numa situação em que o Biden se mostra como uma pessoa bastante debilitada nas suas capacidades mentais. O que, se o senhor estivesse assessorando os democratas, o que recomendaria para eles trabalhar a partir desse fato de ontem, considerando a saúde do atual presidente Biden? Olha, Gustavo, assim, uma coisa que está claro, né, e as últimas semanas foram só sobre essa discussão, a capacidade cognitiva, a saúde do Biden. E isso estava sendo contraposto, né, numa eleição, obviamente, que você tem pessoas competindo pelo cargo com a vivência, com a vitalidade do Trump. E o primeiro debate, deixou claro os problemas que o Biden tinha, comparados com a lucidez do Trump. Então, essa diferença já estava muito gritante. Por isso que nas últimas semanas só se falou disso. O Biden vai continuar ou não? E tinha muita pressão para ele não continuar. No meu entendimento, na minha análise, hoje se torna impossível do Biden continuar. Porque antes ele já mostrava fraqueza em relação a um candidato, dado a sua capacidade cognitiva, a sua questão de saúde. Agora, não é só a comparação de um Biden que é lento, não consegue andar, não consegue falar, confunde os nomes, mas agora a comparação de uma figura com esses problemas versus alguém que levou um tiro, sobreviveu a uma tentativa de homicídio e saiu sangrando, comemorando forte. Essa imagem, as cenas que nós temos do Trump ali saindo do palco, são muito fortes. É de alguém com força, com resiliência, com instinto político, porque o Trump, naquela hora, antes de ele sair do palco, ele ainda
para, né, e fala para os agentes do serviço secreto: peraí, eu preciso me pronunciar, me comunicar, interagir com o público. E aí ele levanta o punho e mostra que ele está bem e tal, e que ele saiu forte, vitorioso. É uma imagem de uma pessoa com força. Comparado à característica do Biden hoje, é muito mais gritante do que era há 2 semanas atrás. Então, para os democratas, não existe mais condição alguma do Biden ser o candidato. Tendo dito isso, a discussão volta para aquela que já estava acontecendo. Quem poderia ser o candidato? A Kamala também não tem uma boa aprovação e, diante de um presidente que sofreu um atentado à sua vida, Perdemos o contato com o Reni, daqui a pouco nós vamos restabelecer justamente aí com ele. Daqui a pouco traremos então de volta a palavra dele. Vamos agora então, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou através de rede social. Vamos conferir. Portanto, temos o Twitter aí do presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin também. Eu queria que o Fabrício me ajudasse justamente aí na leitura, né, Ele disse que o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. Palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda na noite de ontem, em Matos. Geraldo Alckmin também. Exatamente, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, abre aspas, lamentável o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. A democracia se faz com ideias, debates e votos, nunca com tiros e violência, fecha aspas. Agora o presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira, presidente da Câmara, afirmou que a Câmara dos Deputados, Casa do Povo e da Democracia, repudia com veemência qualquer ato violento, como o que atentou contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. As divergências se resolvem no voto da maioria e na vontade do povo. A ministra Simone Tebet. Simone Tebet diz que toda violência política macula a democracia e deve ser condenada duramente. Minha solidariedade ao ex-presidente Trump. Que tristeza, mais esse episódio de violência contra um candidato no curso de sua campanha. E o ex-presidente Bolsonaro. Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse, Jair Bolsonaro. Cientista político e também professor Reni Cuquier está conosco novamente. E agora a sua pergunta, Fabrício Naitsky. Professor, prazer falar com você, boa tarde. Amanhã começa a Convenção Nacional Republicana lá em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Trump confirmou a sua presença, confirmou a sua participação já desde que ele chegou em Nova Jersey, dizendo que estará presente nesse evento, onde ele receberá a nomeação oficial do partido como candidato à presidência lá dos Estados Unidos neste ano. Mas qual será a tônica deste evento, na sua opinião? Certamente que o discurso deve ter uma grande modificação, uma grande mudança depois desse último atentado, não? Olha, Fabrício, eu acho que o Trump ele não precisa ficar capitalizando só em cima disso. A gente assistiu um Trump muito mais comedido no primeiro debate contra o Biden. Ele não quis apontar as fraquezas mais expostas do Biden. Ele não precisou fazer isso. Ele pareceu uma pessoa muito mais ponderada, muito mais calma, muito menos agressiva. E as primeiras declarações que o Trump fez depois do atentado também foram nessa linha. Então, assim, eu acho que ele tem a eleição praticamente ganha. Tem que acontecer alguma coisa muito, muito surpreendente, sempre é possível, né? Estamos assistindo várias delas aqui, mas ele não tem por que mudar tanto o discurso, não explorando, né? Eu quero dizer, é óbvio que ele pode fazer uma referência, se colocar como um grande herói, como alguém que sobreviveu, como que ele vai lutar, como que ninguém vai parar ele. O discurso pode ter essa característica, mas eu não acho que ele vai exagerar, o que ele precisa fazer, o que normalmente o Trump faz, né? O Trump, ele cria várias narrativas em cima de situações. Eu acho que ele está muito confortável, acho que é impossível não falar do que aconteceu, é impossível não falar de violência e tal, mas eu não sei se ele vai explorar isso de uma forma exagerada. Não está me parecendo, dado o que
e ele tem falado até então e como ele tem se comportado desde as últimas, assim, as últimas semanas aí eleitorais, contando inclusive com o debate. Reni, ainda nessa linha, justamente essa moderação que ele passa a adotar, e como você bem colocou, né, já vinha acontecendo, depois do ocorrido também manteve. Ele procura também se aproximar de um eleitor que está indeciso, vai votar nele, e na hora do vamos ver, né, quando a gente vai votar para a presidência, a gente vê, normalmente é o bolso, a situação econômica do país, e isso acaba pesando, então ele também faz esse aceno aí de uma mais comedido, né, e aí a própria escolha do vice deve ser nessa linha também? Olha, eu acho que a escolha do vice vai tangenciar o que ele entende que é a pessoa mais leal, né? Uma dos potenciais vices aí é o Mark Rubio, né? Que é o governador da Flórida, mas eu não sei se o Trump escolheria alguém que pode ter um futuro independente, crescente. Eu acho que ele vai optar por alguém que é mais leal, que vai seguir exatamente o que ele quer. Não acho que ele vai colocar uma consideração política nessa escolha. Política no sentido de o que é mais atraente para eu ter o voto de X ou Y, com que tipo de habilidades esse vice teria para me dar mais votos em tais áreas ou tais situações ou cenários do país. Eu não acho que ele precisa fazer essa conta. A situação do Trump é muito confortável. Primeiro porque os democratas têm um candidato fraquíssimo. Depois que, assim, parece que ele nem vai ser o candidato, né? O Biden não vai ser o candidato. Se não vai ser o Biden, quem vai ser? E mesmo que eles tragam um novo candidato, esse candidato que surgir agora, ele vai morrer na enxurrada de notícias e atenção que vai ser dada a um atentado a um ex-presidente e candidato à presidência. Então, me parece que tudo está a favor do Trump. Ele não precisa fazer escolhas que sacrifiquem o que ele não quer, né? Ou seja, vai ser o que ele achar que é melhor para ele, nesse sentido. Acho que você colocou bem que a ideia dele estar moderado também visa atrair eleitores que não são eleitores dele normalmente, e do jeito como tudo está colocado, desde a questão de saúde do Biden até um atentado, que ele sai vivo, sangrando, como um grande herói, facilita demais ele conquistar novos eleitores. Se ele manter esse equilíbrio, né, esse discurso um pouco menos aguerrido, menos agressivo, ele tem chance de conquistar muita gente como ele nunca conquistou. Nós temos que lembrar que a eleição não é só a eleição para presidente, é uma eleição nacional. Então, uma grande parte do Congresso, o Senado, a Câmara, governadores, um monte de coisa vai estar em jogo. E a vantagem que o vencedor tiver vai determinar a vantagem que ele vai ter na eleição das cadeiras no legislativo e nos governos dos estados. Então, eu acho que faz mais sentido ele ter uma vantagem, né, uma vitória muito substancial, porque ele vai estar numa posição para governar muito melhor. Eu quero ouvir mais uma vez o Gustavo Segré agora, conversando conosco. Reni, com o quê? Professor, ficou muito claro que o Biden se manter na candidatura vai ser complexo, mas a pergunta do milhão é quem poderá ocupar o seu lugar. Eu continuo pensando que a Michelle Obama seria a melhor candidata para os democratas. As informações que a gente tem é que só dependeria dela, mas ela ainda não se prontificou, até porque as pesquisas estão mostrando que seria a única com capacidade para enfrentar com alguma possibilidade de vitória ao Donald Trump. Isso já antes desse episódio. Agora vai ser, como o senhor muito bem explicou, mais difícil ainda. Mas qual acredita que possa ser a candidata caso o Joe Biden não seja, ou o candidato, caso o Joe Biden não seja mesmo a representação dos democratas? Olha, Gustavo, eu acho que mesmo se for a Michelle Obama, que é a única que aparece em pesquisa de opinião com capacidade de vencer o Trump, hoje ela perderia. Então esse é um primeiro dado, ou seja, me parece que os democratas
estão numa situação muito complicada. O que eles têm que pensar? Essas diferenças que eu falei das eleições para o legislativo, para que a derrota não seja tão grande. Agora, dado esse contexto e essa condição de eleição, me parece mais difícil que a Michelle queira entrar numa disputa eleitoral com um candidato que sai numa posição muito fortalecida. E ela vai ter que atacar o Trump num momento que tem uma situação de violência política, uma situação que todos os democratas, inclusive o Obama e ela ontem se pronunciaram dizendo que eles apoiam e estão com o Trump, que acham um absurdo o que aconteceu. Fica uma situação muito ruim. Talvez os democratas tenham que escolher alguém já pensando numa possível derrota. Eu acho que valeria mais a pena talvez trazer uma nova figura, não a Kamala, não a Michelle, porque eu não acho que a Michelle vai querer entrar nessa situação, e aí trazer talvez o governador da Califórnia, mas eu entendo que vai ser um problema, porque imagina se você é o governador da Califórnia e você tem uma chance real de se tornar presidente dos Estados Unidos, e viram para você e falam assim, não, agora você pode concorrer, a gente quer que você vá agora. Aí ele vai falar, não, mas agora eu não quero, porque esse candidato aí, o Trump, nessa situação, nesse contexto, ele praticamente já ganhou. Então eu não vou perder a minha chance, eu não vou queimar a minha cartada. Vai ser difícil também de arrumar alguém que queira fazer isso. Talvez a única que realmente queira e aceite é a Kamala, mas ela tem menos chance ou talvez tão pouca chance quanto o Biden. Primeiro pelo índice de desaprovação e depois porque nessa condição do Trump vai ter que ser um candidato democrata que vai demonstrar muita força, muita firmeza. Vai ser difícil para a Kamala assumir esse papel nessa situação. Então, não sei, os democratas estão num lugar muito ruim, muito mesmo. E mesmo que eles lancem alguém, essa notícia pode passar desapercebida, dado a importância do que é se discutir uma tentativa de matar um ex-presidente americano e um candidato que está liderando nas pesquisas. Sunaitsky. Vamos trazer aqui rapidamente, Martos, uma atualização, uma publicação vinda da ex-primeira-dama Melania Trump, rapidamente. Ela publicou uma carta, divulgou uma carta pelas redes sociais, dizendo que está pensando em todo o povo americano, dizendo que os americanos sempre tiveram uma união única e que o tecido social da nação gentil dos Estados Unidos está em farrapos neste momento, mas que a coragem e o senso comum devem ascender e unir o povo novamente como um só. Essa manifestação, uma longa carta divulgada aqui por Melania Trump, a gente traz, claro, os principais pontos aqui para nossa audiência. Ela deseja também a coragem, simpatia à família das vítimas, a vítima que acabou morrendo ontem durante o comício, mas também dos 2 outros homens que ficaram feridos. Lembrando que a gente ainda não tem a identidade dessas pessoas, o nome dessas pessoas ainda não foram divulgados pelos serviços de segurança, pelas autoridades americanas, mas a gente sabe sim que foram 3 homens que acabaram sendo baleados, um deles morreu, outros 2 estão em estado grave, internados em estado grave em um hospital. Agora sim a gente tem as imagens da carta publicada por Melania Trump na íntegra, então ela diz que está pensando no povo americano e diz também o seguinte, que quando ela viu a bala atingir o seu marido Donald Trump, ela percebeu que a sua vida estava prestes a uma mudança devastadora. Ela agradece os bravos agentes do serviço secreto e também os agentes de segurança, os agentes da lei que estavam presentes e arriscaram suas próprias vidas para proteger Donald Trump. Ela diz, novamente, como a gente já trouxe aqui, que um monstro que reconhece Trump como uma máquina política desumana tentou acabar com a sua paixão, seu sorriso, sua ingenuidade, seu amor pela música e sua inspiração.
ela destaca também, pede que as divergentes opiniões sobre políticas não mudem o que é o essencial aqui, que ela destaca o seguinte, que os jogos políticos são inferiores ao amor, que as questões estruturais, pessoais e os compromissos com a vida até a morte estão neste momento sob um sério risco. Ela diz, abre aspas, conceitos políticos são simples quando comparados com nós, seres humanos. Todos somos humanos e, fundamentalmente, instintivamente, queremos ajudar uns aos outros. A política americana é o único veículo que pode juntar as comunidades. O amor, a compaixão, a bondade e a empatia são necessários. E nos permita lembrar que, neste momento, é hora de olhar para a esquerda e para a direita, além do vermelho e do azul, cores aí que estão associadas aos partidos, ao Partido Republicano, vermelho, e ao Partido Democrata, azul. Nós todos somos de famílias com paixão para lutar por uma vida melhor juntos, enquanto estamos aqui na Terra, ela destaca. Por fim, ela diz ainda que está pensando em todo o povo americano e pede novamente para que toda a população ascenda acima do ódio e das ideias simplistas que geram violência. Todos queremos um mundo onde o respeito é fundamental, onde a família vem primeiro e onde o amor transcende. Essa foi a carta divulgada por Melania Trump. Teve também uma manifestação da filha de Donald Trump, Ivanka Trump. Gostaria de pedir também a opinião do professor que comenta aqui com a gente neste momento. Como é que você vê essa mudança no discurso de Donald Trump? Não necessariamente uma mudança, mas essa nova manifestação da família Trump, vindo agora da primeira-dama, uma certa moderação no discurso. O que a gente pode esperar nesse momento? Olha, Fabrício, eu acho que é sim uma mudança. O Trump conquistou uma posição política antagonizando, expondo diferenças, incoerências, acentuando o tom em cima do que existe de diferença entre as posições políticas dele e dos seus oponentes. Esse é um jeito de se fazer política, e na era das redes sociais, da polarização nas democracias, esse é o único jeito. Você não ganha eleição se você não polariza, se você não antagoniza. E esses discursos, tanto da mulher dele, quanto da Ivanka, ou até mesmo dele, são discursos novos, são discursos de, não, estamos todos unidos, as nossas diferenças têm que ser aparadas não na violência. É um discurso de calma, é um discurso diferente do que normalmente o Trump faz. Me parece inteligente, porque ele não precisa mais fazer outras coisas. Como eu disse aqui, repito novamente, o adversário político dele, assim, está debilitado. O partido com quem ele está concorrendo contra não sabe quem pode substituí-lo, não chegou num consenso. Ele praticamente não tem adversário. Ele teve uma vitória, uma participação no debate muito superior. E, além disso, agora ele sofreu um atentado e saiu vivo, como um grande herói. Assim, não tem por que não ser assim. Me parece mais inteligente e mais coerente com o contexto que ele está inserido. Costumo dizer que o Trump, uma das coisas que fez ele ser eleito na primeira vez, foi uma boa leitura do contexto da sociedade americana, que as pessoas estavam cansadas do establishment, queriam um outsider, o discurso de deep state, né, que as instituições que dominam a vida política, a vida social, uma série de coisas que ele trouxe ali que foram uma leitura do contexto, o eleitor queria aquilo. E me parece que ele está lendo o contexto corretamente, dada as vantagens que ele tem. Finalmente, nós temos ainda tempo para a pergunta do Gustavo Segré. Bom, muito obrigado pela oportunidade de poder perguntar mais uma vez, é muito interessante. Professor, essa foto do Trump erguendo o braço e dizendo lutem, imagino que vai ser uma das fotos emblemáticas daqui até muitos e muitos anos. É claro que ele sabe aproveitar muito bem a situação
Trump é uma pessoa dos meios de comunicação, interpreto que ele, quando estava erguendo do palco, ele já sabia que essa foto ia ser registrada, que esse seu gesto mudaria com certeza a sua campanha. Ele já tinha essa personagem de uma pessoa forte, enérgica, de contextura muito grande também, mas é difícil imaginar que vai mudar alguma coisa daqui para frente nas eleições. Qual é a sua observação sobre isso? Se bem que você já indicou que era muito difícil que os democratas pudessem ganhar, mas você acha que essa foto foi proposital ou surgiu? Não, eu acho que o Trump tem um instinto político muito bom. Como eu comentei aqui em alguma das intervenções, que na hora que ele estava saindo, ele parou os agentes do serviço secreto e falou: não, pera aí, eu não vou sair, e eu tenho que me comunicar. E aí ele se comunicou, né, ergueu o punho e tal, e mostrou que ele estava bem, sangrando. Ele soube usar aquele momento. Não tem como isso ser programado, mas esse é o instinto político de um bom político. Usar as imagens, as situações para a construção e reforçar o personagem, né, a persona que você está tentando vender e mostrar para os seus eleitores. Eu acho que esse é o instinto do Trump. Ele é habilidoso em construir essas situações. Claro que eu não estou querendo dizer, em hipótese nenhuma, que ele construiu a situação do atentado contra ele. Aliás, isso é um absurdo. Já falei disso nas minhas redes sociais. Pessoas falando que isso foi planejado, combinado. Ninguém planeja e combina, me dá um tiro na orelha, né? A distância da orelha para a nossa cabeça. Então, isso é ideias que teorias da conspiração vão ficar trazendo aqui o tempo inteiro. Mas é evidente que ele tem uma habilidade, e essa habilidade é um instinto político, e ficou claro nessa foto, e você está correto. Essa foto ela é uma foto emblemática para a história política dos Estados Unidos, para sempre vai estar aí e vai ser sempre lembrada. Então, é um momento específico de um contexto que ele soube aproveitar muito bem. Agradecemos, então, a participação do professor e também ele que é professor e especialista em relações internacionais, o Reni Cuquier, conversando conosco sobre todos os desdobramentos aí envolvendo esse atentado contra Donald Trump. Muito obrigado, boa tarde ao senhor. Obrigado, boa tarde, gente.